Olá, eu sou Solange Matilde, com mais um programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. O tema do nosso programa de hoje é expectativa sobre o câncer e seus efeitos na recuperação. Lembrando sempre que o nosso objetivo é trazer informação e principalmente informar sobre o processo de qualidade de vida enquanto estamos doentes ou um familiar seu que possa estar atravessando essa doença. Uma outra coisa importante é que nós adotamos o livro do Carl Simonton, Com a Vida de Novo. Então, se você quiser ler um pouco mais, ter mais informações, é só procurar no livro Com a Vida de Novo, que é a base das nossas informações. No programa anterior, nós falamos um pouquinho sobre a espiral da saúde. Vocês se lembram que muitas vezes nós caminhamos para a doença e aprendemos a fazer a mesma trajetória para a saúde. Se nós somos capazes de ficar doente, nós também somos capazes de criar um caminho para a saúde. Então vamos falar um pouquinho sobre a expectativa sobre o câncer e seus efeitos na recuperação. Será que as expectativas podem ajudar ou atrapalhar a questão do câncer? Em geral, as pessoas aceitam com mais facilidade a relação entre morte e expectativa negativa do que a relação de recuperação e uma expectativa positiva. Incrível isso, né? Então, toda vez que nós ouvimos falar sobre câncer, nós já associamos a uma situação negativa e à morte. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso para ver como que nós podemos também reverter essa situação. Primeiro, a ideia que nós temos sobre câncer está muito inspirada no que nós ouvimos. Quando as pessoas contam as suas experiências, a quimioterapia, a rádio, como foi difícil o tratamento. Aliás, só a palavra câncer já assusta a grande maioria das pessoas. Normalmente, as pessoas dizem, sabe, aquela doença? Então, ela está carregada de sentimentos negativos, de uma visão bastante depreciativa. Mas pouco se fala sobre a eficiência de tratamento, pouco se fala sobre as defesas naturais do corpo e as experiências de sucesso. Aliás, ultimamente nós temos visto um pouco mais de experiência de sucesso quando artistas de renome passam pela doença e depois se mostram, né? Trabalhando novamente, se recuperando. Então, esse também é um benefício que está começando a aparecer em função de uma mídia mais presente e que deseja falar também de situações de sucesso sobre doenças crônicas. Bom, as expectativas são poderosos determinantes no resultado final da doença. Por incrível que pareça, aquilo que eu penso, a expectativa que eu tenho sobre a doença pode sim influenciar o tratamento e o decurso da doença. Vamos fazer uma pequena experiência? Eu gostaria que você pensasse que você está numa feira. Sabe uma feira livre? Pense nas diversas barracas, frutas, verduras. E dentro dessas barracas tem uma que lhe chama a atenção. É uma barraca que tem limões. Eu quero que você imagine que está se aproximando dessas barracas, olhando bem para aqueles limões verdes, suculentos, com aquela casca bem brilhante. E aí a pessoa, quando você se aproxima, ela com uma faca, ela corta o limão ao meio e mostra para você, olhe bem os detalhes desse limão. Os bagos, o caldinho, como ele é verde, como é diferente a casca dos bagos. E agora vamos imaginar que esse limão se espreme. O que acontece com você? Você salivou? Você teve a sensação de que estava colocando o limão na boca e que teve aquele sentido, né, aquela percepção do sabor? Você percebeu como a imagem do limão, o fato de você pensar no limão, você já começa a ter uma salivação? E o que eu quero mostrar para vocês é isso. A ideia do limão na sua cabeça, na minha cabeça, faz uma alteração fisiológica no meu corpo. Ele faz produzir saliva e preparar todo o meu aparelho digestivo para que fosse um alimento ingerido, né? Então,
as imagens que nós pensamos, realmente, elas podem produzir alterações no nosso corpo. E assim eu queria falar um pouquinho sobre as profecias autoelaboradas. Então, quando nós temos um conceito sobre uma doença qualquer, especialmente sobre câncer, nós acreditamos que alguma coisa vai acontecer. E essas profecias autoelaboradas podem realmente acontecer. Se você tem uma ideia negativa, é o caminho que você vai seguir. Se você tem uma ideia positiva, nós seguiremos outro caminho. Vamos pensar então num paciente que ele espera melhorar com qualquer tipo de doença. Então, ele vai aderir ao tratamento, ele vai tomar o remédio, ele vai seguir o regime que o médico vai passar para ele. Aquele protocolo do tratamento, ele vai seguir direitinho, porque ele acredita que ele vai melhorar. Para tanto, isso aumenta as possibilidades de recuperação. Da mesma forma que você segue esse circuito positivo, eu estou doente, mas eu acredito que eu vou me curar, você também pode ter uma profecia autoelaborada do contrário. Vamos pensar então em câncer, que é a palavra assustadora. Então nós já começamos a imaginar que todas as pessoas que eu conheço, ou a grande maioria das pessoas que eu conheço que tiveram câncer, morreram. E aí eu recebo o diagnóstico de câncer. Naturalmente, na minha mente, talvez até de uma maneira inconsciente, eu já começo a acreditar que eu estou caminhando para a morte. Então, é isso uma profecia autoelaborada. E ela tem uma característica muito interessante, que é o circuito do reforço. Vamos dar um exemplo que não tem nada a ver com doença. Imagina uma criança que tem um comportamento de chorar. E aí, quando ela chora, como consequência satisfatória, ela ganha um sorvete, um pirulito, um chocolate. E aí ela começa a entender que, ao chorar, ela pode conquistar um doce, um chocolate, um sorvete. Então ela acaba criando um círculo de reforço. Toda vez que ela quiser um alimento satisfatório como um sorvete, ela vai chorar. Isso estabelece, então, uma estratégia positiva para que ela ganhe o doce que ela está desejando. Com relação à doença, nós fazemos a mesma coisa. Quanto mais o círculo se repete, mais forte se torna a expectativa, seja ela positiva ou negativa. Então é bastante interessante a gente entender como que cada um de nós funciona em relação principalmente ao câncer. O Simonton também pesquisou bastante sobre essa reação dos pacientes. E as pesquisas dele mostrou que pacientes que tinham diagnósticos ruins, porém tinham atitudes positivas, reagiram melhor do que pacientes que tinham diagnóstico positivo ou melhor do que o anterior, mas que tinham atitudes negativas. Ele descobriu também que aqueles pacientes que começaram a adotar uma atitude positiva em relação ao tratamento tinham menos efeitos colaterais que os outros. É isso mesmo. Algumas pessoas que começam a ser alimentadas com ideias positivas, talvez nem a quimioterapia faça todo aquele efeito que a gente imagina, né? De vômitos, de enjoo. Que incrível a gente pensar que a nossa mente pode controlar tudo isso. Mas, para que você possa fazer isso, você tem que entender como que você funciona. O mesmo poder que permite você criar experiências negativas é o mesmo esquema que você pode usar para criar essas experiências positivas. E eu queria conversar agora um pouquinho com a família ou com os amigos das pessoas que conhecem alguém que tem câncer. Será que você está alimentando as crenças dela positivas? Ou será que você está alimentando as negativas? Deixa eu colocar um exemplo disso. É bastante comum as pessoas que têm câncer, os outros se afastarem dela. Né? Acha que pode se contaminar, ou que talvez aquela pessoa, já que tem câncer, vai morrer. E aí, como você não lida bem com a morte, você passa a evitar as pessoas que têm câncer. Só que você não percebe que você está alimentando uma crença negativa para ela. Então, se ela imagina que por causa do câncer ela vai morrer e as pessoas à volta dela começam a tratá-la como uma pessoa que tem uma sentença de morte em vida,
naturalmente, se ela tiver esse reforço constante e pessoalmente e até em nível inconsciente ela acreditar que câncer a leva para a morte, você sim está alimentando a crença dela de que câncer é uma coisa muito perigosa. Né? Então você também pode ajudar, já que tem o sentido negativo, você também pode caminhar para o circuito positivo, dizendo para ela, olha, tem tantas pessoas, tantos artistas que tiveram o mesmo tipo de câncer e se recuperaram. Então faz parte do tratamento familiar e os amigos também de ajudar essas pessoas a pensarem de maneira diferente. Eu queria dizer para vocês também que a falta de esperança e a sensação de abandono são precursores frequentes do câncer. Então, quando você se afasta de uma pessoa que tem câncer e ela já tem esse sentimento de abandono, você está reforçando. Então, cada um de nós tem um trabalho a ser feito em relação a pessoas com doenças crônicas ou doenças muito complicadas. E você, mesmo sem pensar nisso, pode estar estimulando as crenças negativas. Então, mude de atitude, mude o seu hábito de se afastar, mas sim de se aproximar. Eu gostaria até de fazer um pequeno comentário de que quando eu tive o câncer de mama, eu fiquei careca por causa da quimioterapia. E me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui na padaria comprar pão, e eu estava voltando, e o vizinho estava na mesma calçada que eu. Quando ele me olhou de longe e viu eu careca, ele atravessou e foi para a outra calçada. E realmente bate um sentimento muito ruim, porque você já está passando por um momento muito difícil na sua vida. E aí as pessoas começam a sair do seu caminho, a quererem ficar distante de você, além do que é uma doença crônica, longa, de difícil tratamento, de longo tratamento. Então é muito importante para que todos nós tomemos consciência de que as crenças podem sim afetar todas as áreas da nossa vida. Não só as doenças, né, os circuitos da doença, mas qualquer área da sua vida. Então nós convidamos você também a pensar sobre isso. E para fazermos uma comparação desse assunto de crenças negativas e positivas, veja como a gente pode mudar essa ideia. Uma crença negativa sobre o câncer é que o câncer é sinônimo de morte. Nós podemos trabalhar com a crença inversa, né? O câncer é uma doença que pode ou não ser fatal. Você sabia que mais de 90% das mulheres que têm câncer de mama podem se recuperar? Que a grande maioria dos cânceres de próstatas, na verdade, não são cânceres. Eles são um problema da próstata e é benigno, né? Então, geralmente o homem, quando percebe que a próstata está aumentada, ele já acha que é câncer. Não é verdade. Mais da metade é uma doença benigna e não uma doença maligna. Então, nós podemos começar a pensar um pouquinho sobre a questão de câncer ser fatal ou não. Uma outra ideia negativa é que o câncer é algo que ataca do exterior e não há como controlá-lo. Uma vez tido câncer, não se controla mais. Também não é uma realidade. Você sabia que as próprias defesas corporais são inimigos mortais para o câncer? Não importa o que tenha causado inicialmente? Aliás, uma boa parte dos novos medicamentos que surgirão em breve é exatamente para aumentar o sistema imunológico e o próprio corpo se defender dessa doença ou de outras doenças qualquer. Então, você tem essa sabedoria interna que pode ajudar a atacar o câncer ou qualquer outro tipo de doença. Pode ser só um vírus de gripe, mas você é capaz de fazer isso. Uma outra ideia negativa é que o tratamento é drástico, é pouco eficaz e tem efeitos colaterais numerosos e desagradáveis. Na verdade, o tratamento médico pode ser um aliado bastante importante nessa luta, né? E nesses momentos de desespero. E ele ajuda muito as suas defesas imunológicas, que já estão bastante deficitárias, a se recuperarem. Então, não é verdade. As químios, não sei se você já percebeu, que ao invés de serem injetáveis, muitas já são em comprimidos. As pessoas não precisam nem mais ir ao hospital para fazer a químio, mas simplesmente tomam um comprimido, são chamadas as terapias-alvo. Ela não ataca mais as outras células, ela vai direto ao ponto do câncer. E assim,
nós vamos trazendo para vocês algumas ideias sobre essas expectativas sobre câncer. Vamos desmistificar um pouquinho essa ideia de que todo mundo que tem câncer vai morrer. Aliás, o câncer pode ser um grande aliado a você a reencontrar com a sua vida, a fazer novos projetos, a se recuperar e acordar o seu médico interno, né? O seu curador interno. E assim, nós convidamos você para, tendo ou não tendo câncer, ficar de mãos dadas com a vida para sempre ficar saudável. Bom, nós chegamos ao fim de mais um programa. Diga-nos o que está achando, tire suas dúvidas, nos acompanhe e toda vez que você tiver necessidade estaremos aqui para lhe orientar. O nosso próximo programa será o modelo corpo-mente, que é uma coisa bastante interessante para quem quer mudar as suas ideias sobre crenças negativas. Eu aguardo você. Até mais.